Apesar de toda a filosofia que já foi feita, nesses mais de 2000 anos que a gente considera, pelo menos a filosofia, a gente pega lá dos gregos em diante, o que não quer dizer que não exista muita coisa tendo sido feita no Oriente também, a gente não consegue escapar muito do Aristóteles. A ideia de como um norte de desenvolvimento humano, o florescimento das pessoas, com todas as restrições, né? A gente tem que contextualizar historicamente as restrições de uma sociedade escravagista, uma sociedade na qual a mulher não tinha nenhum papel, a qual Aristóteles descrevia, mas a ideia de que o objetivo da nossa vida é ter uma vida boa, e que ter uma vida boa significa você construir a pessoa, você precisa cultivar as pessoas, a humanidade não é uma coisa dada. Você nasce com potencial de humanidade. Quanto você vai exercer, o quanto você vai realizar desse potencial, depende efetivamente das condições que são dadas. Mas como você constrói isso? Será que é possível você construir um ensino com autonomia? O problema que a gente tem é que quase todo mundo vai dizer que isso é importante. Então, no papel, a ideia da autonomia, e a gente tem que citar o nosso Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, 1971, a ideia do protagonismo, está lá, é muito importante, mas quando você faz a ponte da teoria para a prática, muitas vezes é uma ponte que é um salto no escuro. As pessoas não veem como isso acontece, como isso se realiza efetivamente. Então, como é que a gente pode dar concretude a isso? Como é que a gente pode dar concretude a isso no ensino da matemática, que é uma coisa considerada tão inumana, digamos assim? E de fato é, porque grande parte do ensino da matemática, e falam os expertos nisso, os especialistas nisso, é de que você lança um aparato formal para as crianças, e como as crianças não entendem, o que você faz? Você repete. Então você tem uma estrutura de formalização de um conhecimento, e como esse conhecimento ele não vira uma prática, ele não é apropriado pelas crianças, então o que você faz? Você repete. In one sentence, tell me and I forget, ask me and I discover. Don't tell people things. Take away that gap between the teacher who knows and the student who has to learn. Make it a human, humorous conversation with friends in which you're talking about what matters. You're talking about mathematics, the most beautiful of the arts, the poetry of the mind. Music is mathematics for the ear. This is the poetry of structure, which gives and reveals the sense of the world. Os professores Kaplan, eles têm aí algo para dar para o Brasil que é muito importante, que é mostrar que matemática é muito legal, que é muito gostoso aprender matemática. Que quando a gente dá o clique para matemática, a coisa flui, é uma delícia. É super gostoso você se sentir desafiado por um problema matemático e você ficar ali um tempão quebrando a cabeça. E o prazer que dá quando você soluciona aquele problema é algo muito grande, assim, é muito gostoso você resolver problemas. E a matemática, inclusive, ela dá uma certa resiliência na gente, assim, olha, vamos em frente, vamos tentar, não deu, vamos de outro jeito, não deu, vamos de outro jeito. Então, assim, a matemática ensina muito pra gente, pra vida da gente, porque a nossa vida é feita de resolver problemas, pequenos e grandes. E a matemática é muito isso também, é lógica, é você poder ver que a matemática é filosofia, que a matemática é história, que a matemática é política, que a matemática está na nossa vida. Quando a gente entende isso, é tão legal, é tão bonito, e a matemática se torna relevante, gostosa, você quer aprender, aí você vicia na matemática. Então, eu acho que mostrar para os professores brasileiros, para a população brasileira, que aprender matemática é muito legal, é muito importante, faz parte da nossa vida e que vai ajudar a gente muito. O que é muito interessante no trabalho dos professores Kaplan é de que eles dizem, não é assim. Você não precisa saber um número formal, você não precisa saber o número 17 para começar a contar. Você pode ter os pontinhos lá que explodem. Você tem uma intuição de espaço, uma noção de desenvolvimento cognitivo. E na realidade, essa metodologia, ela dá concretude à ideia de protagonismo. Porque não adianta você, professor, dizer, eu li quem eu tinha que ler, pedagogicamente, e as pessoas precisam ser senhores e senhoras do seu próprio destino. E na hora que alguém lhe diz alguma coisa errada, você ignora a humanidade daquela pessoa.
e você diz, não, o erro é uma aberração. Próximo, porque eu tenho conteúdo para cumprir. Quando você faz isso, aquele aluno ele passa a ser um instrumento para se atingir um fim, que é efetivamente cobrir matéria. Mas ser um fim, uma pessoa ser um fim, contraria, e aí quem pega muito bem isso é o Kant, contraria a ideia de que as pessoas, para serem respeitadas na sua dignidade, elas têm que ser vistas como fins em si mesmos ou mesmas. A ideia de você trabalhar matemática é uma ideia muito mais interessante do que você trabalhar qualquer outro conteúdo do ponto de vista da criação do protagonismo das pessoas. Porque normalmente a matemática, ela exclui, normalmente a matemática oprime. A matemática faz com que essa identificação que os alunos têm com conhecimento, esse elo com conhecimento, seja rompido. It is exactly that which we want to address. We want to be able, and we do, say to teachers, look, it's actually all right. You're not alone in being less knowledgeable than you should be. None of us know very much math. We really know very little. But what fun to discover it. What fun if a student asks you a question that you don't know the answer to. Then you can say, let's work on it together. But what a great challenge to explore together, to admit your ignorance and to plunge in as you do to a game. One of the teachers said, what do I do when they ask me and I don't know? And I said, you say, I don't know. And then you say, but we can look for an answer. And she found that wonderful, which is great. I mean, she wasn't frightened by it, but she said, you're allowed to do that? And I think what one needs in all schools is a big sign that says, you are allowed to do that.